Senhores, vamos estar batendo hoje, conversando com vocês aí, falando sobre a questão da ESG. Vocês já conhecem o tema, já é um tema já extremamente massacrado hoje pela mídia no bom sentido, onde vamos falar um pouquinho de meio ambiente, o social e a governança. E tem que estar interconectado obrigatoriamente com o quê? Com a questão básica da gestão de riscos. Então, a gestão de riscos hoje é empresarial, corporativa, como vocês queiram chamar, tem que estar conectada também na agenda ESG. Faz parte da obrigação isso daqui. Tudo bem? Muito bem, senhores. Aí é o currículo meu, não vou estar perdendo tempo em estar passando isso aqui para vocês, depois vocês dão uma olhadinha. Isso aqui é o sisteminha nosso, vou dar só uma pancadinha aqui. Você sabia que para uma empresa se tornar resiliente e competitiva no mercado, a otimização dos seus processos é fator primordial? Agora, sua empresa pode contar com uma ferramenta tecnológica e automatizada que atende às áreas de governança, riscos e compliance, facilitando o trabalho dos gestores e otimizando os processos. O software Interrisk tem diferentes módulos para a otimização de todas as áreas da empresa, além de integrar informações de inúmeras disciplinas com a visão ampla da interconectividade alinhada com a inteligência em riscos. Com ele, as diversas disciplinas de riscos são integradas a um único framework, possibilitando um processo sistêmico e contínuo, de forma em que todos trabalhem em sincronia. A ferramenta permite a visualização dos riscos de forma estruturada, em matrizes completas a partir da interconectividade entre riscos para identificar quais necessitam de prioridade no tratamento. O Interrisk é uma solução em nuvem, sem taxa adicional por licença e de fácil manuseio para os gestores. Software Interrisk, levando inteligência em riscos para o mundo. Bom, senhores, vamos lá então. Agora já deu aí para a gente poder estar fazendo, vamos continuar. Bom, senhores, eu quero conversar com vocês hoje sobre a matriz de materialidade e o que isso influencia na realidade sobre a questão da gestão de riscos. Então, a matriz de materialidade no programa ESG, ela é uma peça fundamental para que os investidores olhem, na verdade, o que vem a ser relevante, né, dos fatores considerados chaves do programa ESG em relação aos riscos. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, ok? Ponto fundamental é esse. Bom, investidores. Nós já sabemos aí que os investidores hoje mudaram o seu foco de maneira clara e direta, estão hoje preocupados, na verdade, com a questão e o quesito, né, do meio ambiente, da sociedade, ou seja, obrigatoriamente a empresa tem que dar de retorno para o mundo, para a sociedade como um todo, e um dos fatores que tem que estar focado são os fatores considerados relevantes no programa ESG, ou seja, ter uma chance razoável, uma probabilidade razoável de impactar o quê? A condição financeira ou desempenho operacional da empresa. É isso que eles querem olhar de maneira muito clara e direta, tá certo? O que eles reclamavam antigamente, os relatórios não tinham métricas para medir se esses fatores chaves estavam alinhados com os objetivos que vão gerar, na verdade, o quê? Valor a longo prazo. Então, isso é um ponto fundamental. Eles não enxergavam isso de maneira muito clara. E com isso, os investidores precisavam colocar o pé no freio, de maneira muito direta, né? O Larry Fink, é o fundador aí, CEO da BlackRock, um dos grandes fundos de pensão que tem no mundo, ele falou o seguinte: os fatores da ESG estão sendo cada vez mais dominantes, e não somente no que se refere à sustentabilidade, mas também sobre como as empresas vão evoluir para se tornar o quê? Muito mais engajadas socialmente. É o capitalismo considerado como responsável. Hoje, inclusive, isso é uma matéria no Valor Econômico sobre a questão dos bancos, tá certo? Sobre a questão de estar se empenhando, estar focado, e vai entrar agora no radar de maneira mais focada, mais forte, na questão financeira, né? Nas instituições financeiras. Está hoje a matéria no Valor Econômico. Então, isso é importante. Então, o Levi está dando a própria entrevista lá. Foi ministro aí, nosso da Economia há tempos atrás, ok? Muito bem. Então, faltava, na verdade, o quê? Uma matriz que pudesse mostrar para os investidores, de uma maneira clara e direta, com indicadores claramente colocados, o quê? O que era considerado relevante. Então, nós temos que ter um equilíbrio entre o que é relevante para a sociedade ou para os stakeholders e o que é relevante, cria-se impacto para a empresa, para a instituição. Então, temos que ter um casamento muito bem formatado, né, organizado, para que você tenha um resultado que seja equilibrado, um capitalismo, né, equilibrado e responsável. Ponto fundamental, 3 quesitos que eles estavam olhando. Os fatores chaves geralmente não eram específicos para aquela indústria, onde o investidor estava colocando o dinheiro dele.
Então, era, na verdade, que eles consideravam aí os lavadores de verde, tá certo? Né? Greenwashing, na verdade. Que nem ser isso aí. Fazia programa para inglês ver. Programas para inglês ver. Essa é uma realidade nua e crua, tá certo? Não sabiam como o desempenho da indústria, daquela empresa que eles estavam colocando dinheiro, como que aquilo se encontrava em termos de ESG. Então tinha um programa muito bonito, fazia-se muito oba-oba, fazia-se muita palestra, muito programinha social, mas não tinha um desempenho efetivo. O que isso de fato está dando como resultado? E não tinha levantado o quê? Risco e oportunidade, na qual a empresa está exposta, né, em frente a quê? Ao programa que está sendo montado, aos riscos que o programa está expondo a empresa positivo e negativamente. Então, isso é a visão que eles tinham, de fato, muito clara em relação a isso. Um ponto fundamental, nós temos aí, basicamente, muitas metodologias, aqui são algumas delas, né? A questão do SASB, na verdade, tem a questão do, né, MSCI, que é do Morgan Stanley Capital International, onde ele pega aí o meio ambiente com pilares, temas e questões chaves, 37 questões chaves. Estas questões chaves ou fatores chaves, é isso que a empresa tem que escolher, tá certo? Tanto nos temas como nas questões chaves. Esses programas não são obrigatórios, fica bem claro para nós, né? Eu tenho que escolher a questão-chave e o tema que diz respeito à minha indústria, tá certo? Então, isso é específico. Capital humano, responsabilidade, as questões chaves, saúde e segurança, gestão do trabalho. Então, isso que vem a ser a escolha certa que tem a ver com a sua respectiva empresa, tá certo? E o tema governança, onde hoje é um dos grandes fatores que os investidores olham. Se pegar também o que o Fórum Mundial colocou, que foi uma integração das várias consultorias, das Big Four que fizeram para ele, vocês vão ver que ele é um pouco mais amplo, né? Ele tem uma versão mais resumida e uma versão muito mais ampla. Mas ele pega, na verdade, não 3 princípios, como o restante das outras metodologias acabam pegando, ele pega, na verdade, 4 pilares. Ele pega governança, planeta, pessoas e prosperidade. Então, ele tem aí um pilar a mais, que não é só o ESG, tá certo? E tem o olhar dos investidores, que é fundamental vocês entenderem esses 4 passos que eles olham. Então, eles começam olhando, antes de mais nada, se a empresa possui governança. Governança tem que ser algo independente. Um executa e o outro fiscaliza. Ou ele dá diretriz e tem que fiscalizar. Tem que saber se aquilo que ele deu como diretriz está de fato ocorrendo. Na governança, tem que ter obrigatoriamente a gestão de riscos. Não tem como escapar disso. Se eu não sei, na verdade, quais são os meus riscos, quais são as minhas oportunidades que eu tenho, eu não posso estar elaborando um programa que seja minimamente o quê? Rentável ou que vai dar o resultado esperado com base no programa que eu elaborei. Segundo ponto que eles olham, foco nos fatores chaves da ESG, relevante para o meu setor. Então, primeiro ponto, olha se tem ou não tem governança. Segundo ponto, vai verificar se os fatores chaves dizem respeito àquele segmento que ele vai colocar dinheiro. Terceiro ponto, vai olhar a análise de risco, a exposição que eu tenho, não apenas na divulgação, como um todo, e vai colocar e identificar em que posição que a empresa se encontra. Se é líder, se ela é retardatária, tá certo? Qual é a posição que ela se encontra em relação ao mercado como um todo, para eles terem uma noção. Então, são 4 pontos. O ponto que a gente vai estar levantando aqui agora é a questão da materialidade. Então, os investidores chamaram de materialidade. É onde, na verdade, você vai estar identificando os seus respectivos fatores chaves. Então, a gestão de risco e a ESG, o que vem a ser risco na ESG? ESG, meio ambiente, social e governança. Então, ponto fundamental, eu tenho um risco grande e violento sobre a glosa dos investidores do programa do ESG. Então, eu monto um programa, vou apreciar esse programa para os investidores e, de repente, os investidores glosam o programa. Falam que esse programa aqui é para inglês ver, ou que esse programa não cumpre, na verdade, os requisitos mínimos que eles querem que as empresas acabem cumprindo, tá certo? Então, eu tenho a causa e tenho a consequência. A maior causa da glosa dos investidores, qual é? É a seleção dos fatores chaves. Quer dizer, eu não seleciono aquele fator-chave de acordo com a empresa e de acordo com a sociedade / stakeholders. Consequência para isso, vai me impactar minha imagem, vai impactar minha grana, que eu vou ter menos, na verdade, investidor realizando o aporte de capital na minha empresa, posso ter consequências jurídicas e, obviamente, vai afetar o meu operacional, o meu desempenho. Não tem como eu escapar disso. Então, esta visão eu preciso ter. Então, se eu não fizer, em primeiro lugar, a seleção
né, dos fatores chaves, eu fico completamente a pé. Então, a pergunta que eu falo é como vamos priorizar os temas socioambientais de acordo com a relevância para o meu business, para o meu setor, especificamente falando, tá certo? Então, o que isso tem que ter? É uma tríade. Eu tenho que ter, hoje, tem novas necessidades de produzir relatórios, obrigatoriamente. Então, os relatórios de sustentabilidade, eles têm que estar hoje com indicadores de desempenho, ou, obrigatoriamente, não posso fugir disso. Não é colocar, escrever coisa bonita, mostrar foto, estou fazendo... Não, tem que ter indicador. É isso que eles querem ter, tá certo? Preciso definir temas que importam para a empresa e para os stakeholders. Fundamental isso daqui, senão o relatório fica para inglês ver. Segundo ponto, preciso ter gestão de riscos. E aí está um exemplo claro, a falta de água em muitas regiões do Brasil virou um tema na discussão de vários conselhos de administração, como põe em risco a operação da empresa, por exemplo, setor de alimento, bebida, etc. Como também aconteceu o quê? Aconteceu com a Zara, tempos atrás, o trabalho infantil, ou o trabalho escravo na RMV, né? Movimento de barragem, por aí vai, que podem causar o quê? Multas, exclusão de processo de licitação, mídia negativa, e o investidor não quer ter o nome dele ligado a esse tipo de negócio, a esse tipo de empresa. Então, isso é fundamental, nós entendemos isso claramente, tá certo? Posso ter um bom resultado financeiro, mas se o resultado financeiro teve, na verdade, alguns desvios de comportamento, alguns desvios de conduta, alguma maquiagem que eu tive que fazer, o pessoal depois pula fora hoje em dia. Então, já falamos sobre 2 pontos específicos. Relatório que tem que ser feito com base em indicador, de maneira muito clara. Segundo ponto, os riscos que eu tenho. E o terceiro ponto, eu tenho que aproveitar a oportunidade. São temas relevantes que eu tenho que ter o quê? Investimentos no futuro. Exemplo disso hoje, eficiência energética. Energia limpa, por exemplo. Então, isso é fundamental eu ter, tá certo? Ou a própria mudança, né? Como no caso da própria Braskem, que mudou no caso do plástico verde da Braskem. Ou da linha SOU de quê? Da Natura. Então, processos, produtos, serviços e modelos de negócio têm que ser sustentável, obrigatoriamente. Eu não posso fazer uma campanha de sustentabilidade e estar vendendo de maneira muito clara plástico o tempo inteiro, ok? Então, isso é importante. Faz parte do processo meu. Então, eu tenho que pensar numa forma de estar integrando isso daqui. Senão, meu discurso fica manco, meu discurso fica oco. Então, isso é fundamental. Segundo ponto que eu tenho que entender bem, eu tenho, na realidade, uma porção de temas na questão do ESG. E eu preciso escolher quais são os temas de maior e menor relevância, tendo em vista dois critérios básicos, né? Então, no caso aqui, a Natura colocou em 2012, lá atrás, vejam vocês, né, o interesse dos públicos externos, são os stakeholders com a sociedade, e o interesse da empresa. Então, você tem que casar isso daqui. Você vai fazer isso aqui através de 2 eixos, né, horizontal e o vertical, e vai ter que colocar métrica em cima disso. Essa é uma matriz de materialidade, por exemplo. Ou essa daqui, por exemplo. Ó. Eu posso colocar um critério baixo, médio e alto ou para os 2 eixos, relevância para o stakeholder barra sociedade e relevância para a empresa. E eu tenho, onde se cruzar os dois, prioridade de atuação. Então, eu tenho que medir isso daqui, tá certo? Então, eu tenho, já estou mostrando para vocês que eu tenho que ter uma matriz com 2 eixos. Ou relevância para a minha empresa, ou impacto na minha empresa, impacto positivo, tá certo? Ou, na verdade, relevância casada com o stakeholder. Eu tenho que cruzar esses dois, obrigatoriamente. E uma forma visual, gráfica, de mostrar isso daqui é através de uma matriz. Essa matriz tem que seguir um critério, seja ele qual for. 3 quadrantes, no caso aqui é 3 quadrantes, 4 quadrantes ou 5 quadrantes. A critério do freguês. Não tem regra para isso. Fica claro isso para vocês, ok? Ponto fundamental, eu tenho que saber o que é de valor tangível e financeiro que a minha empresa pode requerer, pode ser um requisito que a minha empresa tenha, então eu vou ter que melhorar a minha margem, poder de precificação, redução de custo, atração, retenção de talentos, incentivos fiscais, cofinanciamento, aumentar o faturamento, participação no mercado, entrada de novos mercados, melhorar a minha avaliação, minha ação, gestão de risco, acesso a mercado de capital. Então, isso aqui é valor tangível. Isso a gente enxerga financeiramente de maneira prática, objetiva. Então, ele é tangibilizado. E tem aqueles que são de valores o quê? Intangíveis. A marca, por exemplo. Imagem e reputação, tá certo? Mídia espontânea. Então, tudo isso daqui é valor intangível. Gestão de risco. Vou evitar multa, evitar atraso. Longevidade minha. Assegurar acesso a recursos a insumos. E a gestão de stakeholders. Os meus funcionários, o governo, a comunidade, inovação aberta. Então, isso é intangível. O que eu tenho que fazer?
Eu tenho que escolher os temas e eu tenho que dar uma nota, né? É o que o pessoal procura fazer, ó. Então, para os valores tangíveis, eu vou dar uma nota, o que cada tema traz de retorno para mim, ou, melhor dizendo, traz, na verdade, em termos de relevância para a empresa, tá certo? Então, o que traz a eficiência energética? Ela vai mexer na precificação, ela pode reduzir custo, ela pode atrair e reter talentos. Então, eu tenho o que aí? Eu coloquei 4 temas específicos, só para dar como exemplo. Eficiência energética, produto sustentável, direito humano, resíduo sólido, por exemplo. Tá certo? Qual desses 3 aí, desses 4 que eu coloquei aqui, mais influencia no poder de precificação? Produto sustentável. Tá certo? Eficiência energética é mediano. O direito humano já é, na verdade, baixo. E o resíduo sólido é 0. Não tem nada. Então, com isso, eu vou estar o quê? Ranqueando, tendo em vista o quê? Aquilo que a empresa tem de tangível e de intangível. Olha aqui. E de intangível. Diferenciação no mercado, imagem, tá certo? Fidelização de cliente, tá certo? Mídia espontânea, longevidade, multa e por aí afora. E abaixo eu tenho o quê? Eu tenho a pontuação. O que é a pontuação? Do valor tangível e do valor intangível. Com base nisso, eu arrumei uma métrica. Que essa métrica eu vou levar para onde? Para a minha matriz. Então, a minha matriz de 3 níveis, por exemplo, como nós fizemos lá, posso fazer de 4 ou de 5, vocês escolhem à vontade. Eu tenho, na verdade, aquilo que vai me dar o alto com alto, tá certo? Então, aqui no eixo, na verdade, horizontal, tá certo? Eu tenho aquilo que importa para a empresa, tá certo? Alto e alto, tá certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho, na verdade, o quê? Ele dá um alto feedback para mim, legal, só que aqui em cima, para o stakeholder, não dá. A pontuação não chegou até lá em cima. Então, aqui em cima eu tenho já uma pré-seleção daquilo que vai ter. Ou seja, o que eu tenho aqui de maior relevância vai ser o quê aqui? A eficiência energética, ó, certo? Ponto fundamental. Ou posso formar um caso prático para vocês. Eu peguei o caso aqui da Braskem. Por que da Braskem? Porque tem, na verdade, ele tem isso disponível na internet. Ele usa uma matriz de 4 níveis: irrelevante, baixa, média e alta. Isso aqui é o grau de importância das partes interessadas. Sociedade, tá certo? E stakeholders. E aqui tem quem? O grau de impacto na Braskem. E aqui tem os temas que ele está selecionando, ó. Então, ele pegou ambiental, social e econômica e de governança, tá certo? E aqui ele colocou qual vai ser, na verdade, os temas. E ele já selecionou aqui, tá certo? Como tem 4 níveis, dá para você fazer isso aqui bem, aquilo que ele considera, na verdade, de maior. Então, ele colocou como crítica o bico do corvo aqui, que é muito importante, e como alto, ó, tá certo? Colocou como alta. A alta e a crítica ele acaba assimilando. São temas que são importantes. Esses temas aqui, obrigatoriamente, tem que estar no programa ESG. Obrigatoriamente. Não tem como escapar. Então, a seleção dos fatores chaves que vão entrar no programa ESG por pilar ambiental, social e de governança, eu tenho que selecionar com base em quê? Numa visão que a empresa possui, do impacto que ela vai causar, né, de maneira muito clara, positivamente para a empresa, obviamente, tá certo? E aquilo que interessa a sociedade / stakeholders. Então, fica claro para nós. Isso aqui a gente fazia como? Entrevista com a autogestão e percepção do mercado. Preciso ter isso claramente colocado. Se eu sou uma empresa de mineração e estou numa área XPTO com uma mina que está com problema de estar com risco de explosão, na verdade, né, da sua barragem, eu tenho que mudar essa minha imagem, eu tenho que fazer coisas concretas para que isso venha mudar o meu contexto, a minha imagem perante aquela população. Tá claro? Aquela comunidade. Então, isso é importante eu entender qual é a expectativa daquela comunidade, a expectativa dos meus acionistas, que são os stakeholders, e o que é para a empresa. Tá certo? Tem que casar isso daqui. Por isso que, nesse caso aqui, eu gosto de ter um pouco mais de quadrante, porque 3 níveis ele é muito cartesiano. Se olhar essa matriz aqui e olhar essa daqui, vejam vocês que você fica extremamente encurralado. Você fica, na verdade, emparedado com 3 níveis. Ou é alto, médio e baixo. Você vai pegar o alto. O médio também a gente não pega. Então, você já fica a pé. Nesse caso aqui, de 1, 2, 3 e 4 exemplos que eu dei, apenas um está no alto. Tá claro para vocês? Ó, se a gente for pegar por aqui, ó. Tá? Ó. Então, tá aqui. Já esse daqui, ele teve muito mais jogo de cintura que eu considero de extrema relevância.
tá certo? Ponto importante, preciso colocar critérios para isso, né? Métricas para isso. Então, você tem que escrever, ó, o que é alto, o que é médio, o que é baixo, o que é relevante. Tem que escrever isso daqui, tá? Então, esse material que eu peguei aqui, tá a Braskem aqui, você pega na internet, colocar lá a matriz de materialidade, sai isso daqui de maneira muito clara, tá certo? E eu achei muito bom, muito bacana a forma como eles colocaram, ok? Então, é importantíssimo a gente ter isso aqui. Isso aqui, estou dando para vocês aqui o queijo da Braskem, porque eu considero uma ótica muito boa, muito salutar e saudável, tá certo? E ele coloca aqui os níveis que tem aqui, ó. Então, na verdade, ó, ele só vai pegar de alta para cima. Então, ele colocou baixa, média ou moderada, alta e crítica. Acabou. Só vou pegar o quê? O bico do corvo e a questão da alta. Vou pegar 6 quadrantes, tá certo? De 16 quadrantes. Então, ficou um ponto com um jogo de cintura bom, não ficou um só, alta, tá certo? Fica o bico do corvo só colocado ali. Ele colocou essa tríade aqui de crítica e de alta. Isso é importante você ter na mão, porque você abrange muito mais temas. Então, é importantíssimo você ter esta visão clara, tá certo? Ponto importante, no nosso Interrisco, a gente tem já um módulo de ESG. E no módulo ESG, nós começamos como? Então, a gente vai ver a maturidade do meu processo. Para ver a maturidade e a criticidade do meu processo, eu começo com o quê? Eu começo em estar escolhendo os temas, para depois colocar esses temas aonde? Colocar esses temas para votação, para uma análise, para verificar se ele cabe ou não na minha matriz de materialidade. Então, o primeiro passo, eu tenho que definir o tema, tenho que definir os fatores chaves, escrever isso daqui, claramente. Tem que escrever isso daqui, certo? Então, isso aqui é fundamental vocês entenderem o processo. Tem que escrever. Se eu não escrever isso daqui, eu não vou saber, e quando eu for fazer o ranking de quais temas são mais relevantes, eu não sei qual é o objetivo, eu não sei o que ele significa. Então, isso aqui é um trabalho que vai ter que ser feito. Eu vou selecionar 15, 20, 30, que seja os temas, dependendo da metodologia que eu vou estar utilizando, tá certo? Dos temas, eu vou mergulhar nos fatores chaves deles para desenvolver o programa. Então, eu preciso saber isso daqui. Aqui é pegada de carbono, por exemplo. Eu tenho que saber isso daqui. Saber isso daqui, eu faço o quê? Eu vou para uma matriz de materialidade. Então, o meu segundo passo é fazer a matriz. Essa matriz é fruto de quê? De brainstorming e entrevistas com a alta gestão. E a percepção do mercado que tem que passar, tá certo? Porque quando o diretor perguntar para vocês, mas por que você colocou que esse grau, né, interessa aí a sociedade, interessa aí, na verdade, os acionistas? Por que isso interessa? Você tem que ter justificativa. No nosso caso da Brasiliano, a gente utiliza 5 níveis. Então, a gente coloca relevante, baixo, médio, alto e muito alto. Pode ser crítico aqui, pode ser alto, pode ser, na verdade, o nome, a semântica, senhores, é o de menos. Tá claro? Então, eu fiz uma matriz 5 por 5, coloquei 5 níveis. Então, tem 25 gomos aí dentro. E eu pego o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Pego um quinto dos gomos para poder selecionar os meus respectivos, tá certo? Fatores chaves, tá certo? Então, de 27, eu tenho 15 que estão no considerado bico do corvo e 12 que tem aqui dentro, tá certo? Desses 27 aqui, todos eles entraram praticamente, tá certo? Poderia fazer uma filtragem desse? Se os seus fatores chaves que você colocou e implementou forem 25 e 25 deram nos respectivos quadrantes, onde vai apontar a materialidade deles, eu sugiro que vocês permaneçam com eles, porque eles são interessantes, ok? Isso aqui é só um exemplo para vocês poderem entender o processo nosso. Então, antes de eu iniciar, fazer a maturidade do ESG e a criticidade do meu programa, eu tenho que levantar obrigatoriamente a materialidade. Então, o que é materialidade? É eu selecionar, eu ter selecionado os meus fatores chaves, tá certo? Do meu respectivo programa que eu vou operacionalizar, que eu vou tornar ele real, tangível. Perante quem? Perante a sociedade, os stakeholders, perante a empresa e os meus investidores, que venham a ser os stakeholders, obviamente, tá certo? Mas é importante ter essa visão, essa noção. Fiz esta, na verdade, matriz de materialidade, eu sei o que eu posso avaliar ou não. Então, aí eu avalio cada fator-chave. Eu avalio cada fator-chave em relação a quê? Em relação se eu estou cumprindo ou não o requisito dele. Tá claro? O requisito dele. Vejam vocês que cada fator-chave aqui,
ele tem um peso, ó. Eu posso ter um peso. Então, aqui tem peso 3, tá certo? Que varia a nota, ó. Aqui tem peso 4, a gente colocou isso aqui didaticamente, para vocês poderem saber. E isso aqui vem a nota. A nota em relação ao quê? Se ele está cumprindo esses requisitos ou não. Então, aqui a gente faz uma média ponderada. Por que a média ponderada? Porque, se, por exemplo, a gente pega, por exemplo, nesse score aqui, a gente pega a governança. A governança tem peso 5. Por que tem peso 5 a governança? Porque ela é um fator de escolha, é um fator de avaliação, primeira na avaliação, por parte do investidor. Antes dele olhar, inclusive, a questão do fator-chave, a questão da materialidade. Ele vai olhar se tem ou não tem governança. Porque se não tiver governança, ele pula fora. Ele não vai nem entrar e nem jogar o programa aí dentro. Ponto importante, maturidade, então, não quer dizer criticidade. Eu vou bater muito nisso daqui, porque o pessoal acaba confundindo. Maturidade significa que eu estou o quê? Maduro em relação ao cumprimento dos meus requisitos. Agora, aquele que eu estou com uma nota baixa, por exemplo, esse daqui, ó, transparência tributária, estou com uma nota baixa aqui, com 2, tá certo? Que vai de 1 a 5. Então, eu estou com 2 aqui. Isso vai me gerar riscos relevantes? Depende. Depende. Ou, por acaso, aqui, ó, vamos ver. Gestão do trabalho, 1. Tá claro? Por exemplo, desenvolvimento do capital humano, 1. Isso pode gerar riscos para mim, né? Considerados o quê? Severos ou massivos? Pode ser. Impactos severos ou massivos, vai aumentar meu nível de criticidade. Então, é diferente eu fazer uma avaliação de maturidade em relação à criticidade. Por isso tem que fazer os dois, senhores. Isso é importantíssimo, tá? Você está maduro não quer dizer que você não está sem risco. Este caso aqui é bem típico, ó. Eu estou com um nível alto de maturidade, ó, tá certo? Em relação a 5 níveis, estou no nível aqui intermediário, mas é alto, tá certo? É um nível bom, não é mediano, é um nível bom, tá certo? Mas se eu for pegar os riscos que este processo possui, tá certo? Por isso tem que levantar aqui o score e saber, na verdade, o grau que eu tenho, né, de risco. Por isso eu coloquei um ponto importante aqui. Eu vou verificar que levantei os riscos do meu programa. Isso aqui é só um exemplo, tá? Climático, doença de praga, acidente ambiental, incêndio, tá certo? Na minha fábrica, na minha área, perda de dados, perda de credibilidade com a comunidade, doença do trabalho, exposição civil, quer dizer, eu posso estar exposto aí a crimes, na verdade, que a empresa pode estar cometendo, e os seus gestores, os seus diretores, os seus administradores vão estar, na verdade, sendo indiciados, e risco de governança, que eu posso vir a ter, tá certo? Então, isso significa o quê? Que a minha matriz de risco tem que ser feita. Eu tenho que fazer essa matriz de risco. É um ponto fundamental. Nessa matriz de risco, dos 9 riscos, eu tenho 3, na verdade, no quadrante vermelho, 4, né, no quadrante mediano, e eu tenho 2 no quadrante que é de puro monitoramento. Estou bem? Depende. Se eu for fazer o nível de risco deles, ele está num nível considerado alto, 10,20. Está beirando ali para cair para, na verdade, o amarelinho de monitoramento. O nível de risco, senhores, ele é uma média que eu tenho desta matriz. E o nível de risco, por eu ter riscos no vermelho, tá certo? Tenho riscos aqui no vermelho, obrigatoriamente, tá certo? Então, riscos no vermelho, ele deu uma média para mim que é laranja. A média, o nível de risco laranja é considerado fora do benchmark de mercado, porque ele é uma média. Média, vocês sabem que é burra, né? Eu posso ter minha cabeça, né, na verdade, na fogueira, tá 45 graus, e eu posso ter meu pé no gelo, tá? Com 1 grau. Se eu tirar essa média, vai ter uma temperatura boa para mim, tá certo? Mas aí não significa que eu vou estar vivo, posso estar morto. Então, a média, o nível de risco, ele tendo num nível laranja, tá certo? Que é o segundo nível, eu estou numa posição que eu tenho que melhorar. Se eu estiver no nível vermelho, eu estou arrebentado, porque praticamente todos os riscos estarão no vermelho. Praticamente. Nesse caso que vocês vão pegar aqui, vocês vão ver que eu tenho riscos no vermelho e riscos no laranja, tá certo? Então, isso é fundamental vocês entenderem esse processo. Então, eu tenho que olhar sobre essa ótica. Isso é importante a gente entender claramente isso, tá certo? Porque há uma confusão no mercado, o pessoal faz, às vezes, um checklist, e o checklist dá um nível teu de maturidade. Não quer dizer que a sua criticidade esteja boa. Nesse caso aqui,
né, que a gente fez aqui de propósito. Eu peguei o nível de maturidade alta, que é boa, não é ruim, está numa posição boa, não está numa posição excelente, mas está numa posição boa, tá certo? E eu tenho um nível de criticidade que é considerado médio para baixo, mediana para baixo, que não é boa. Eu tenho que melhorar, porque eu tenho que tratar os riscos que estão no quadrante vermelho. Tudo bem para vocês? Então, isso aqui é importante, eu tenho isso aqui na mão. Ok, senhores? Fundamental eu entender isso daqui. Senão, eu fico completamente a pé. Ok? Então, para a gente poder entender, ponto importante, maturidade não é o mesmo conceito de criticidade. Então, isso tem que estar na cabeça de vocês. A área de gestão de risco tem que entender isso daqui. E eu bato muito nisso agora com vocês aqui por causa disso que eu estou comentando com vocês. As empresas costumam fazer muito checklist, nível de maturidade, faz o gráfico da aranha e etc. Só que isso não significa que eu esteja bem em relação à criticidade. Então, maturidade, eu estou cumprindo de requisitos do meu programa. As não conformidades podem ser muito relevantes. No nosso caso ali, ela até dá um equilíbrio. Por que dá um equilíbrio, na verdade? Porque eu coloquei peso, mas mesmo assim ela pode dar uma certa miopia. Ela mostra o quão bom eu estou em relação ao cumprimento às regras que eu coloquei do meu programa. Tudo bem para vocês? E a minha criticidade é o nível de risco do programa, é a exposição que eu estou tendo. Se eu estou no segundo nível, não estou numa posição confortável, não, porque eu tenho riscos no quadrante vermelho e riscos no quadrante laranja, obrigatoriamente, e um outro risco no quadrante amarelo. Então, isso é fundamental eu entender este processo, ok? Fundamental, senão eu fico a pé. Aqui eu tenho o COSO, o Enterprise Risk Management, que eles fizeram, na verdade, um COSO, ainda é, na verdade, um ponto de estar sendo estudado, mas já saiu essa publicação, onde ele bate muito o risco, né, integrado, a gestão de risco corporativa, integrando com o ESG. Então, ela fala quais são os benefícios de você integrar isso daqui. Está em inglês porque ainda não tem em português, tá certo? Peço desculpas aí a vocês. Mas o benefício da integração, né, de você estar relatando os riscos integrados com o ERM, tá certo? Então, ele fala aqui das vantagens que tem. Primeira vantagem, a empresa fica muito mais resiliente. Então, ela fica muito mais o quê? Aguentando uma pancada que, porventura, possa vir a ter, tá certo? O ideal, como vocês já sabem, né? No mundo, na verdade, VUCA é você ser o quê? Antifrágil. Né? A resiliência ajuda? Ajuda. O ideal é você levar a pancada e voltar mais forte. Mas aqui, no caso, a integração do ESG, de risco de ESG com o corporativo, tem que ser feito para você ter maior resiliência. Você enxergar as possibilidades, as oportunidades e enxergar aquilo que vai dar de impacto negativo. O segundo ponto, eu vou ter uma linguagem de risco única. Então, isso é importante. Uma articulação única. Isso é fundamental eu ter, tá certo? Os recursos serão muito melhores do que empregados, operacionalizados. Com isso, eu enxergo melhor o quê? Eu enxergo melhor as oportunidades. Tá claro? Então, se eu não tiver essa integração, eu danço. Ganho em escala, obrigatoriamente. E a minha comunicação, o meu relatório que eu vou estar fazendo, ele acaba sendo muito mais fácil de ser operacionalizado. Então, o ESG não pode ser, senhores, uma ilha dentro da corporação, dentro da empresa. Obrigatoriamente, a área de risco corporativo vai, de fato, gerir, tem que receber os riscos da área de ESG. Ela não pode ser uma ilha. Então, o ESG é transversal. Ele passa pela empresa inteira. Então, a área de riscos corporativos tem que realmente estar o quê? Gerindo esses riscos de uma maneira integrada. Com levar isso para a alta gestão da empresa, que é a presidência, né, aos seus diretores e também para o conselho, ele vai levar isso aqui integrado. Quais são os riscos de ESG que vão me dar problema? Então, o ESG passa a ser um risco estratégico? Passa. Ele passa a ser risco estratégico, principalmente aqueles que têm maior relevância, impactos significativos, severo ou impactos, na verdade, massivos. Ok, senhores? Isso é fundamental vocês partirem para isso. Por que eu estou batendo nisso? Porque é comum nas empresas, cria-se a área ESG e cria-se, na verdade, o quê? O silo, a barreira em cima dela. E a área de risco corporativo, às vezes, ela não consegue entrar, não consegue penetrar. Cabe a quem? Cabe ao presidente da empresa, ao conselho, dar a diretriz e falar, ó, os riscos devem estar integrados.
como tem que acontecer também com cibernética, com TI, com meio ambiente, com financeiro, riscos financeiros, e isso, na grande parte das empresas, não ocorre. Isso ocorre hoje por uma questão de regulação nas empresas ou nas instituições financeiras, né? Para fazer, na verdade, o quê? A gestão de risco integrada, ok? Que é onde, na área financeira, pela resolução do Banco Central 4557, eles são obrigados a fazer. Aí você tem um apetite a risco declarado muito melhor, muito mais otimizado, enxergando aquilo que de fato vai acontecer. Você tem que fazer, segundo o RM, né, 2017 do COSO, você tem que fazer uma gestão, na verdade, com teste de estresse, para verificar se a empresa suporta, né, o seu portfólio de riscos. Isso hoje inclui, inclusive, o ESG. Por que inclui o ESG? Porque se eu tiver um risco de ESG muito forte, eu posso ter o quê? Investidores que vão se afastar de mim. Vou perder investidores. Perdendo investidores, eu perco a ação, o valor da minha ação. Então, isso é fundamental eu ter essa visão clara, claríssima para frente. Para a gente poder concluir aqui, na realidade, nós temos que verificar o quê? De forma clara, o olhar do investidor. Por que eu estou batendo no olhar do investidor? Porque o investidor é que vai colocar a grana com você. Então, na verdade, você vai ter que ter um farol olhando para ele. Então, número 1, eu preciso ter claramente definido qual é a minha materialidade dos fatores chaves. Ponto. Tem que ter isso daqui. Se não tiver isso aqui, eu fico a pé. Tá certo? Segundo, eu preciso ter maturidade desses fatores chaves. Em relação a quê? Aos requisitos que eu estou cumprindo. Os requisitos que eu devo cumprir. Então, primeiro eu escolhi os fatores chaves. Segundo ponto, eu vou verificar se esses fatores chaves têm um programa consistente e como que eu ando em relação a isso. Então, de tempos em tempos, eu tenho que tirar a minha maturidade. Isso é um indicador. Isso passa a ser um indicador. Terceiro ponto, eu preciso ter um olhar detalhado no fator da governança. Tá certo? Qual é a minha maturidade específica da governança? Que você pode fazer especificamente só dela. Ou seja, os fatores chaves da minha governança dão um nível bom de maturidade? É um nível que o investidor quer? É um nível que a sociedade quer também? É transparência ou não é transparência? Então, isso é fundamental eu estar enxergando isso de maneira muito clara, tá certo? 4, eu tenho que ter riscos levantados, senhores. Riscos e oportunidades. Então, eu preciso ter os riscos residuais levantados com avaliação dos meus controles e, antes disso, eu tenho o meu risco inerente colocado. Então, quando eu coloquei aqui, eu simplifiquei aqui, coloquei 2 em 1, porque eu tenho que ter avaliação de risco inerente e avaliação de risco residual, para eu poder ter o quê? Verificação dos controles. Então, eu preciso saber o risco da ESG, que controle que eu tenho. Aquele controle faz parte do programa do meu fator-chave? Em geral, faz. Então, eu tenho que olhar isso aí com muito carinho, com muita dedicação, porque isso pode ser um ponto ou um fator crítico de sucesso, ok? Fundamental você ter isso aqui na mão. Muito bem, preciso ter indicadores de performance. Então, eu posso ter o nível de risco, eu posso ter o nível de maturidade, posso abrir o nível de maturidade por tema, tá certo? Meio ambiente, né? Governança e, na verdade, a questão social. Então, eu posso ter isso aqui por tema, por pilar, como vocês queiram chamar, mas eu preciso ter indicador claramente colocado. O ideal é que tenha um indicador por fator-chave. Então, se eu vou ter 20 fatores-chave, preciso ter 20 indicadores em relação ao como que ele se encontra hoje, onde ele tinha que chegar e onde que ele se encontra hoje. Vou conseguir cumprir até o final do ano? Não vou conseguir cumprir? Então, no meu plano de sustentabilidade ou de ESG, eu tenho que ter as métricas claramente colocadas para poder estar verificando. Preciso ter um programa de governança parrudo, bem estruturado. Tá certo? Então, isso é um ponto que tem que ser fortíssimo no programa do ESG. A governança, senhores, é o primeiro passo que eu tenho que tratar. Se a empresa não quiser dar transparência ao programa meu de ESG, eu fico para trás. Não tem como eu estar trabalhando. Preciso ter uma auditoria interna, que vai fazer o meu compliance do meu programa. Então, a auditoria interna é meu parâmetro também para levar pancada, teoricamente, do investidor. Se ele vem e bate em mim, eu tenho que agradecer a auditoria. Por quê? Porque está dando chance de eu poder arrumar antes ou durante a escolha que o investidor terá que fazer, onde ele vai jogar o dinheiro dele. Então, é importantíssimo eu ter essa auditoria. Preciso ter, na verdade, esse roadmap, esse framework caminhando nesse sentido, claramente colocado. Preciso repensar a forma de fazer relatório. Então, eu preciso ter modelos de relatório que sejam, na verdade, degustáveis pelos investidores. Então, ele tem que estar muito em relação a quê? A parâmetros, a gráficos, a indicadores.
Não é só o chamado nheco-nheco, assim, escrever bem. Eu preciso ter graficamente colocado aonde que eles estão, onde que eles deveriam estar. Tá claro? Isso é importantíssimo eu ter na mão. E tem que ser de uma maneira que o investidor entenda, que ele compreenda, que vai encher os olhos dele, na verdade. Ok? E, obviamente, esses indicadores têm que ser o quê? Auditáveis facilmente. Não pode ser, não, um indicador que você tem que fazer 500 mil contas aí, ou ele ser totalmente, né, obscuro, ser uma caixa preta. Não tem porquê, tá claro? Então, isso é fundamental eu ter isso aqui na mão. E o último é eu ter comunicação e reporte. Quer dizer, se eu faço um bom relatório, esse relatório tem que ser divulgado, não pode ser secreto, obviamente, não é confidencial, obviamente, tá certo? Ele é aberto ao público, à sociedade como um todo. Tem que estar na internet. Não tem conversa, não tem papo. Ah, não, mas veja, não, tudo aberto. Não tem jeito. É governança, tem que estar aberto. Se eu sou uma empresa de mercado, principalmente, eu preciso ter, né, tem que respeitar essas necessidades e solicitações regulamentares, tá certo? Então, isso é importantíssimo eu ter na mão. Então, esse roadmap, senhores, são 10 itens aí que eu separei, que eu separo sempre. Ó. Os 5 primeiros, eles são de fundamental importância, porque eles estão dando o direcionamento, estão mostrando para a sociedade, para o investidor, né, que é o seu stakeholder, o quanto que você está aderente ou não ao programa que você mesmo montou, o quanto que esse programa, né, repercute para a empresa e para a sociedade, importantíssimo isso, certo? Tenho as minhas oportunidades identificadas e as minhas ameaças também levantadas e avaliadas, né? Os dois têm que ser avaliados, e depois eu vou olhar o quê? Feijão com arroz meu, que é o indicador de performance, o programa de governança parrudo, isso é fundamental ter, minha auditoria interna que eu preciso ter, modelo de relatório, comunicação e reporte. Se eu não tiver esses 10 itens fazendo o meu roadmap, fazendo rodar isso daqui, senhores, desculpe, você não tem programa de ESG. Não tem porque você ter programa de ESG. Ok, senhores? Bom, o que eu tinha para falar com vocês basicamente era isso, tá certo? Estou à disposição se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né? Eu só queria voltar aqui e bater nesse ponto aqui dessa matriz de materialidade. Então, de novo, ela é importante, por quê? Porque ela vai ajudar você a selecionar os seus fatores chaves. O que são fatores chaves? Eu tenho, na verdade, o macrofator aqui que a gente chama, ou é o tema, meio ambiente, por exemplo, tá certo? No meio ambiente, na mudança climática, eu tenho isso daqui. Então, eu estou escolhendo. Posso ter financiamento do impacto. Então, é isso que você vai ter que escolher se isso aqui é importante ou não. Tá claro? Então, é isso que eu tenho que estar sacando de maneira muito clara para poder entender. Se eu for olhar aqui e pegar, na verdade, as metodologias, só para voltar aqui e explicar para vocês, para poder encerrar aqui, ó. A metodologia, ele tem aqui os pilares e abaixo deles vão ter o quê? Os fatores chaves. Os fatores que eles vão escolher para poder complementar, na verdade, o tema. Então, o tema faz parte do pilar, né? O Fórum Mundial pegou 4 pilares, as outras metodologias pegam 3, governança, social e meio ambiente. Aqui são temas e aqui são as questões chaves. Então, é isso que eu tenho que saber. A matriz, materialidade, é o primeiro passo que eu tenho que fazer, tá certo? Claro, para começar um programa, eu tenho que ter uma governança clara. Então, quando vai discutir com a empresa, entre ele querer montar de cara o fator-chave, eu preciso saber primeiro se eu tenho governança, se eu terei governança. E hoje, sem ESG, senhores, as empresas não podem caminhar, sejam elas públicas ou, na verdade, com capital fechado. Porque a questão de você ter capital fechado e não vai pegar um investidor externo, tá certo? Mas só que o mercado está vendo você, né? O seu consumidor está vendo, está enxergando você. Então ele vai perguntar por que essa empresa aqui tem um grande renome no mercado, não tem absolutamente nada que está fazendo para o bem da sociedade, para o bem do mercado, para o bem das comunidades. Por quê? Isso pode depois impactar sua imagem, impactar seu negócio. Ok, senhores? Então, como ponto fundamental, vocês escolherem bem isso daqui. Por isso que eu coloquei que uma das causas principais é a seleção dos fatores chaves. E a gente finalizar agora. Se tiver alguma dúvida, eu respondo. Se não tiver, agradeço de vocês aí a audiência. Como sempre, vocês são muito carinhosos aí. E a gente está à disposição para dúvidas aí. Ah, sim, tem uma pessoa perguntou sobre a questão do vídeo vai estar disponível, vai estar, né? E vai estar disponível, o material vai ser mandado para quem assistiu aí o nosso webinar, tá certo? Então isso é importante vocês terem na mão.
Ok? Muito bom, senhores. Eu acho que é um assunto que não gera muita dúvida, né? É um assunto direto. Eu só acho importante vocês olharem bem o que é o valor tangível e financeiro da empresa, o que é o valor intangível. Isso daqui, obviamente, tem que ser discutido com a alta gestão, tá? Mas tem que ser, na verdade, segregado, separado, para vocês poderem entender e verificar o que o fator-chave agrega ou não agrega em relação a esses quesitos aqui. Tudo bem para vocês? Muito bom. Sim, pode divulgar, sim. José Augusto Passeira Neto, pode divulgar, não tem problema nenhum, não. Tranquilo. Tem autorização. Obrigado aí pela gentileza, aí pela ética. Muito bom. Bom, eu acho que não há dúvida, não há perguntas. Faz um tempinho aqui. Então, muito obrigado e até uma próxima. Ah, esse daqui, só para lembrar para vocês, é o último nosso webinar. Então, nós voltamos aqui a partir de fevereiro de 2022. Ok, senhores? Bom ano para vocês, uma boa entrada, pé direito, né? Torcida aí para que o Brasil possa, né, vencer aí essas arguras que nós estamos passando na área social, na área econômica, é um ponto importante para nós, tá certo? Boas festas, bom Natal, Papai Noel venha gordinho como sempre, cheio de presente, alegria e felicidade para todos nós. Ok, senhores? Muito obrigado aí. Até mais, senhores. Muito obrigado.